Oi, pessoal, bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês uma curiosidade. Eu não sei se todo mundo já teve oportunidade, de conhecer uma loja de free shop. E eu estava numa viagem de trabalho, né? E passei pelo free shop e falei assim: nossa, vou gravar uns conteúdos, vou tirar umas fotografias, porque é muito interessante como o free shop é um lugar onde tem muita inspiração para você que tem seu comércio. Porque ali concentra coisas que têm muito valor, concentra marcas consagradas internacionais, enfim, tem alto investimento em marketing, alto investimento em conteúdo, tudo é muito bem pensado, marcas com posicionamento, etc. Então, ajuda, gente, obviamente que sei que todo mundo tem suas limitações, tem limitações financeiras para investimento, não necessariamente o estágio da sua empresa está no mesmo estágio dessas marcas que eu vou mostrar como referência, mas o que eu sempre falo para os meus mentorados é repertório ajuda muito a gente a poder pensar em ideias para o que a gente pode fazer para o nosso negócio. Então, não necessariamente tudo tem que ser feito. Mas quando a gente amplia os horizontes e vê outras coisas e vê outras referências, isso ajuda a gente a ter ideia de coisas que a gente pode fazer no nosso negócio também. E se essas marcas fazem, você pode ter certeza de uma coisa: é porque funciona. Porque são marcas que testam, investem em pesquisa com o consumidor, investem em estudo de trade marketing, que é a ciência que estuda como funciona uma loja. Então, são marcas e empresas, né, que têm muita robustez por trás da decisão. Então, é sempre uma boa ideia, gente, olhar as referências que essas grandes marcas fazem, não porque a gente tem que fazer tudo, como eu falei, mas porque alguma outra ideia com certeza vai poder ser adaptada para o seu negócio, para o seu comércio, e você vai conseguir fazer com que mais vendas aconteçam. Porque no final das contas, o objetivo de todas essas marcas que eu vou mostrar, o objetivo de todas essas ideias é para fazer com que a experiência das pessoas que passam por ali seja melhor e o produto se torne mais atrativo e a venda se converta, né? Que no final das contas é isso que todo mundo quer, a gente quer vender mais, e para isso a gente vai olhar essas inspirações que vêm direto do Free Shop aqui de São Paulo. Foi uma viagem feita é, em outubro de 2022. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco dessa experiência e vou contar um pouco do que eu encontrei de interessante para trazer para vocês essas imagens, tá? Lembrando que todas as imagens aqui são tiradas de lá, são propriedade, enfim, eu mesma que tirei, mas né, os materiais e tudo são proprietários das marcas que estavam ali. Então, o primeiro que eu queria mostrar para vocês é essa gôndola que eles montaram, né, esse grande display de L'Occitane, né? Então, aqui é a L'Occitane da parte francesa, né? Porque eles têm uma versão Brasil. E olha que bonito que eles fizeram a ambientação, né? Então, eles colocaram aqui algumas folhas secas, né? Por trás dessa moldura que tem, e aqui em cima, né? Nessa parte do superior aqui desse miolo aqui, desse parte do meio, a gente tem uma colheita, né, dessas plantinhas aqui numa visão mais natural, assim como as imagens que estão representadas acima. Então, de alguma forma, vai transmitir muito essa sensorialidade, vai transmitir a naturalidade dos ingredientes que estão por trás dos produtos que estão sendo aí vendidos, né? Então, olha como ajuda a ambientar e a trazer um pouco mais dessa inspiração e dessa conexão com o que a marca está vendendo. Um outro exemplo aqui da L'Occitane também, já era um outro display que estava ao lado, mas olha que interessante que eles tinham os produtos e eles têm uma seção que se chama favoritos, né? Então, são os itens mais vendidos, são aqueles que as pessoas não teriam muitas dúvidas em comprar, porque quanto mais agrada muitas pessoas, significa que ele é um produto que não gera tanta dúvida, né? Então, normalmente quando a gente tem algum presente para dar,
quando a gente quer comprar alguma coisa que a gente não conhece da marca, achei super interessante você ter uma seção que chama favoritos, porque você já direciona, você já ajuda essas pessoas, né, que estão indo comprar, que tem alguma dúvida, que tem alguma. é, precisam de alguma ideia, estar nos favoritos significa que eles já são bons negócios para as pessoas que conhecem menos. Olha esse exemplo aqui que interessante, né? Então, e é super simples de fazer. Então, esse aqui é de fragrância, Free Shop tem muito perfume, tem muita bebida, tem algumas coisas de alimentação também. Então, no geral, eu vou trazer alguns exemplos dentro desse setor. Mas é interessante como a gente consegue traduzir isso de alguma forma também para a nossa realidade, para a realidade da empresa que a gente tenha, né? Então, por exemplo, se o seu negócio é relacionado a qualquer coisa de cheiros, né? Então, aqueles difusores com cheiros para casa, sabonete, próprio perfume mesmo, se você tem alguma coisa relacionada com isso ao seu negócio, você pode usar isso como uma ideia, né? Aqui o que eles fizeram foi é, eles colocaram o perfume como se fosse a sua vestimenta, né? Então, o seu código de vestimenta, que eles chamam de dress code, e aí você escolhe o seu estilo. E basicamente, aqui nesse varalzinho, né, dá para ver que tem uns papeizinhos. Esses papeizinhos são como roupinhas. Cada um deles tem um perfume e você pode pegar para testar. Então, ao invés de fazer aqueles papeizinhos ou deixar simplesmente com um atendente fazer isso, eles deixaram já penduradinho como se fosse uma arara de roupas. E aí você ia lá e experimentava o seu perfume como se você estivesse experimentando uma roupa, né? Então é uma forma de fazer um posicionamento que troca de categoria, mas que dá uma coisa mais lúdica, né, para o processo de experimentar, enfim. Super simples de fazer, gente. São papeizinhos pendurados em um display, né? Bonitinho e tudo bem arrumado, mas não era nada mais do que isso. Uma coisa também que me chama atenção dentro da perfumaria, e eu gosto muito de falar isso também, para a gente ter muito cuidado com embalagens, né? Obviamente, gente, essa embalagem de perfume é carésimo, fazer isso é uma coisa que demanda muito trabalho, muito investimento. Não necessariamente é o nosso caso e o caso no seu negócio. Mas eu queria mostrar para vocês como aqui tem um entendimento muito claro do papel da embalagem também, né? Então, assim, um perfume, ele é um enfeite para o nosso banheiro, é um enfeite para o nosso quarto. Então, não importa que lugar que você vai deixar o seu perfume, se você tem um perfume como esse, com essa embalagem, com esse cuidado, a tendência é você deixar ele mais visível, né? E o que acontece quando você deixa mais visível? Você acaba usando mais, porque você está sempre passando por ele. E usando mais, a sua chance de consumir outro é maior. Então, pensa na estratégia do que significa isso para um perfume, né? Eu trago o perfume de dentro do armário para fora, porque ele é muito lindo, e estando fora, eu uso mais. Então, essa lógica faz com que investir numa embalagem de perfume, que é um item muito caro, obviamente, nesse caso, valha muito a pena, né? Então, é por isso que a gente vê também muitas marcas de perfume inovando, fazendo formas icônicas, porque isso significa muito esse objeto de decoração, né? Se converte em um objeto de decoração, no final das contas, os perfumes também. Então, eu acho isso super bacana, trouxe aqui algumas imagens desse. Que colocou flores, né? Então são flores aqui. E, por exemplo, esses da Carolina Herrera, que são sapatos. Normalmente tem muito dourado, tem brilho, tem cores, formas, enfim. Então, acho que vale muito a pena se você está pensando em investir em alguma embalagem, em buscar algum tipo de referência, como inspiração, não necessariamente, de novo, precisa ir para esse lugar super sofisticado e caro de desenvolvimento, mas olha que interessante pensar na embalagem como objeto de decoração e aí o perfume, no final das contas, vira um produto muito mais valioso, né? Porque ele tem muitas funções aí no caso do todo, né? Aqui tem um outro exemplo que aí é da Chanel e é uma linha de cuidado para o rosto deles. Aqui eu achei super interessante o display e eu queria mostrar para vocês em detalhe, mas basicamente ele tem um display de mesa, né? Uma mesa e tem os produtos ali.
Mas o que eu acho mais interessante é a história por trás, porque quando você se aproxima, você começa a ver as diferenças e os benefícios funcionais de cada um desses produtos. E aí isso é super interessante, porque a gente começa a se convencer da necessidade e principalmente da eficácia desse produto, né? Porque quando você começa a construir a história, mais a gente se aprofunda e mais a gente acredita que aquele produto vai fazer aquela diferença. Então, aqui eles juntaram as duas coisas. Então, por exemplo, uma das mensagens estava explicando a camélia vermelha. A camélia vermelha é um ingrediente central dessa linha de produtos. E eles falam disso como o ingrediente principal do número 1 da Chanel. E aí eles retiram da camélia a inteligência e a resiliência para aplicar numa geração. Então, assim, eles ligam toda a história da Chanel número 1 e do Chanel com a camélia e tirando o ingrediente funcional de dentro dessa flor que dá o perfume, super importante para eles, para fazer esse cosmético também. Então, aí eles conseguem estender a linha que a gente chama, né? Então, eles têm um perfume muito famoso da mesma matriz que a flor, eles tiram o ingrediente para fazer uma parte mais cosmética. E aí, em cada um, né, dos produtos que estavam ali, tem a explicação. Então, por exemplo, esse aqui é um soro revitalizante, e aí ele fala elasticidade mais 17%, menos 24% rugas, luminosidade mais 17%. Então, a partir desses benefícios, a gente consegue entender qual é a função e por que aquele produto é para mim ou não. Porque na hora que eu olho, eu falo assim, preciso de mais elasticidade. Ruguinhas aqui já estão pipocando. Luminosidade é sempre bom. Tem esse problema com poros. Esse produto aqui pode ser ideal para minha pele. Então ele ajuda, né? O material ele está ajudando a fazer com que a pessoa faça uma melhor escolha. Porque, de novo, quanto mais caro for o produto, mais a gente precisa entender o que ele faz e ter muita percepção de valor. Obviamente que aqui nesse caso a marca ajuda, né? Porque a Chanel já é conhecida, importado, tem toda uma série de coisas aí relacionadas, mas a explicação do que aquele produto faz ajuda a gente a fazer e efetivar a compra. Aqui é um outro exemplo de maquiagem, é da Chanel também. Então, aqui ele tem um display de maquiagem, tem todas as sombras, as paletas, os iluminadores, enfim, toda a linha de maquiagem da Chanel está aqui nesse display. Mas o que eu achei super interessante e diferente aqui nesse caso, porque assim, a gente vê isso nas farmácias e tudo, então ele por si só é uma ideia interessante, né? Depende de que tipo de produto você vende. Também é interessante você visualizar de uma forma muito organizada, bonita. As cores fazem uma sequência que te dá um aspecto visual muito lindo, né? Então, assim, só de olhar para isso, você fala assim, nossa, isso é muito chique, isso aqui dá vontade de comprar, deve ter uma alta qualidade. Então, olha que interessante esse processo de organização. Aqui eu achei super interessante que dentro desse mesmo display tem um QR Code, né, que é um aplicativo que você prova a maquiagem. Então, a partir do aplicativo, você consegue fazer uma maquiagem virtual no seu próprio rosto e aí você consegue provar a cor da sombra, a cor do batom, a cor do blush, para entender como aquilo funciona na sua pele. E aí, gente, obviamente que isso ajuda muito na escolha, porque você não vai sair se maquiando com 1000 cores e buscando todas as provas ali dentro de um free shop, né? Ou dentro de qualquer estabelecimento comercial que venda isso, né? Você não vai ficar ali horas se maquiando e provando. Mas quando você tem virtualmente isso, você amplia a possibilidade das pessoas provarem mais coisas. E aí a chance dela comprar mais coisas também aumenta. Então, se eu provei como meu olho ficaria com delineador ou com rímel, e aí eu coloquei uma sombra, e aí eu vi que aquela base faz é, incorpora perfeitamente na cor da minha pele, enfim. Isso vai fazer com que eu acabe comprando um e outro, né? Então, olha como um aplicativo e uma forma de mostrar habilita com que a pessoa também tome a decisão de compra. Aqui eu achei super interessante também esses dois móveis que eles tinham no meio, assim, né, espalhados ali pelo free shop. Um era esse de exclusivos e o outro era de novos. Então, eu achei super interessante, é bem simples, mas assim, o fato de ser exclusivo significa que você vai encontrar só ali.
né? Então, você só vai ter oportunidade de comprar aqueles produtos se você comprar ali naquele momento, porque no free shop você não pode entrar toda hora, né? Então, é uma forma de você aproveitar. E o outro são os novos. Então, é um jeito também de chamar atenção, principalmente para quem viaja muito e tudo. Olha, aqui tem algumas coisas novas e que normalmente você não encontra em todos os lugares também. Então, eu achei super interessante e simples, né? Como 2 displays colocados aí no meio da loja. E achei interessante que eles colocam no chão e no alto, né? Então você claramente, numa mensagem muito simples, novos e exclusivo, você consegue entender o que tem ali. Então acho que é super interessante quando a gente pensar em materiais e como criar espaços de vendas adicionais na nossa loja, né, no nosso estabelecimento comercial, seja ele qual for. Porque se você tiver um cabeleireiro, você pode ter um display com algum shampoo, com algum produto para o cabelo. Se você tiver é, um restaurante, você pode ter com algumas coisas mais de compras por impulso, de coisas para levar para casa. Enfim, você pode pensar aí numa forma muito interessante de como adicionar possibilidades de venda dentro do seu negócio com displays simples, mas que são muito bem conectados com aquilo que as pessoas estão buscando, que pode chamar atenção, né, principalmente. Indo aqui para uma parte mais de alimentação, então tem uma seção de chocolates também, enfim, né, é a perdição dentro do free shop. Milka, eu achei super interessante como eles fazem o bloco de cor, né, então identidade visual para construção de marca, para fortalecimento do seu negócio é algo que é muito importante, faz muita diferença. Olha como Milka faz isso com muita propriedade, né, então assim, é a casinha, é uma casinha porque Milka é do leite, que tem a vaquinha, que é de uma fazenda, então você olha a casinha, tem uma janelinha do lado, tem a cerquinha na frente, então já te dá uma conotação de mais caseiro, de alguma forma, né? De mais natural, da fazenda ali, com uma cor que é totalmente icônica de Milka, né? Então eles vão construir, né, cada vez mais esse roxo acaba se estabelecendo como uma relação com a marca, e aí você tem todos os chocolates ali nas suas variedades, né? Então, olha como isso ajuda também a fazer construção de marca. Esse aqui é chiquérrimo, gente, de Toblerone, assim, a embalagem já traz essa coisa dourada e tudo, e eles fizeram uma grande gôndola dourada, brilhante, com os triângulos que são totalmente icônicos. Aqui também tem muita coisa de construção de marca dentro desse display. O chocolate Toblerone, para quem não conhece, ele tem o formato triângulo, né? Ele é uma barra em triângulo. Então, olha como eles usam o triângulo em tudo, né? Então você tem os triângulos em cima, você tem a textura que é triangular, e os próprios chocolates dentro, enfim. Então você acaba de alguma forma fazendo com que a sua marca esteja presente não só no nome, mas em todo o processo. E a própria cor dourada, enfim, aqui a imagem não faz jus ao tanto de brilho que tinha dentro desse expositor deles. Então, é uma forma da gente pensar também, né, em como estabelecer um segmento da sua loja, né, colocar em algum espaço do seu espaço comercial, se você tem alguma coisa mais premium, mais brilhante, mais que queira chamar atenção para riqueza e tudo, vale a pena investir em algo que traga essa conotação, né, que chame muita atenção. Aqui, para mim, uma das mensagens principais é essa, assim, eles não tiveram medo de exagerar, né? Então, seu olho batia e já olhava para aquele todo brilho e trazia isso de uma forma super forte. Aqui um outro super interessante que era a parte de MM, né? O que eu achei mais legal do MM é que era até simples, né? O expositor deles, aqui tá 2 imagens assim, mas ele era comprido, né? Mas o que eu acho interessante é como você adequa a comunicação ao ambiente que você está inserido, né? Então ali eu estava no free shop, as pessoas normalmente estão viajando, né? Indo ou vindo de algum lugar, e eles colocaram essas comunicações de viagem com MM, né? Então você está ali, você vai viajar ou você está chegando.
MM é uma ótima companhia. Então, eles conectaram a comunicação com o ambiente. Então, colocaram ali os personagens do MM numa mala, colocaram eles ali deitados, sentados na cadeira do avião. Então, é um jeito de conectar o contexto que a pessoa está vivendo com o conteúdo da marca de uma forma super interessante. Aí aqui passando para a parte das bebidas, esse aqui é um display de Hendrix e de gin, né? Um gin também aí importante dentro do cenário do gin. E eu achei super interessante como eu não conheço nada do posicionamento de Hendrix, não conheço muito pouco da marca, mas eu achei interessante como eles trazem uma conotação mais feminina, mais provençal de alguma forma, né? Com todos esses arcos e gaiola, né? Como se fosse essa gaiola grande com flores, enfim. Então traz uma conotação super delicada de alguma forma para o gin. E é uma bebida que é mais leve mesmo, então eu achei super interessante como eles trazem isso. Então, mesmo sem conhecer a marca, eu já posso inferir que traz alguma leveza, né? Que tem alguma coisa mais de feminilidade dentro do posicionamento deles, pela estrutura que eles montaram dentro do display. E é super fácil também nesse caso, né? Então, assim, vamos pensar que é uma estrutura aramada branca com algumas flores artificiais ali. Então, também dependendo de como é que você queira colocar os seus produtos à venda e o tipo de posicionamento que você quer ter, olha que interessante que, enfim, é possível pensar em formas mais criativas e de alguma forma mais conectadas com esse universo, com esse posicionamento, para colocar o seu produto exibido ali dentro do ponto de venda. Aqui é um outro exemplo, que é o exemplo de Jack Daniels. Aqui o que eu achei interessante é que eles usam, né? Então você tem o display ao fundo, e aí eles fazem um caminho com adesivos e pegadas para meio que guiando as pessoas a passarem por ali. E basicamente aqui eles fazem muito a conexão de Jack Daniels com música. Então, também é algo interessante, né? Então, assim, você não fica falando só da marca e dos benefícios funcionais, mas sim como é que essa marca está construída, com o que ela se relaciona. Se você for pensar no público-alvo de Jack Daniels, provavelmente eles sabem que o público-alvo deles também gosta de música, além do whisky. Então, eles aproveitam e correlacionam as duas coisas, porque aí, obviamente, a paixão se intensifica, né? Então, aqui eles colocam whisky e música, estão juntos desde 1892, quando o Mr. Jack montou a primeira banda de Lynchburg. Então, está conectado com a história deles e provavelmente eles fazem outras ações em música e tudo, mas olha como faz todo o ambiente ficar muito mais interessante, né? Não é que, compre um whisky porque está mais barato. Não. A gente gosta das mesmas coisas, olha a nossa história, desde 1892, então olha quanto tempo que a gente está conectado, olha quanto tempo que isso existe. Então tem uma série de coisas de mensagens que são trazidas aqui que vão formando na cabeça das pessoas uma história interessante. Então, aproveitem isso dentro das próprias histórias que vocês tenham dentro das suas empresas, né? Então, como é que você conta, como é que você conecta? Será que você não pode fazer um material que deixe um pouco mais claro isso? Aqui era um adesivo quadradinho colado no chão, né? Então, como é que isso pode se relacionar? Como é que isso pode estar inserido dentro do seu estabelecimento comercial, dentro da sua loja, dentro do seu salão, enfim, de qualquer espaço que você tenha, você pode aproveitar e ocupar esse espaço contando histórias também, assim como o Jack Daniels está fazendo aqui. Aqui é um outro, também não conheço esse bourbon, é dentro da seção de whisky, mas eu achei também super interessante como ele está exposto, né? E aí volta ao ponto de, assim, mesmo não conhecendo, você começa a criar uma expectativa e a criação de valor dele acontece de qualquer forma pelo visual, por como ele está inserido, e aqui ele está super bem cuidado, né? Tem os tijolinhos, as lâmpadas, a iluminação, enfim. Gosto de comparar com o do lado, né? Olha a diferença de exposição dessa marca Bullet com a que está do lado, que não tem nada, que só está ali colocado, né? Então, claramente,
um chama mais atenção que o outro. Então, se eu estou na dúvida, se eu não conheço, se eu quero levar um presente, tudo, provavelmente o meu olhar vai estar dirigido para esse que está contando uma história um pouco mais interessante, né? Do que aqueles outros ali do lado que estão só agrupados ali. Aqui é um outro exemplo que eu achei interessante para ver como tem várias coisas, né? Não que um seja melhor do que o outro, e enfim, os dois provavelmente vendem, mas olha como a história pode mudar e o posicionamento pode mudar para os mesmos produtos, né? Então, se você for pensar, um chiclete é um chiclete de qualquer forma, né? Então, o Ice Cubes é um chiclete e esse True Gum também é um chiclete. Então, basicamente, é uma coisinha que você vai ficar ali mascando. Porém, como as construções podem ser diferentes e como isso pode, de alguma forma, conectar com públicos-alvos diferentes, depende de qual é a intenção e de quais são as pessoas que estão ali. Então, Ice Cubes é um chiclete normal, de menta, né? Então, aparentemente, ele tem o mesmo sabor, poderia competir com o Trident que a gente tem aqui, enfim, o Mentos, né? Ele vai mais por essa linha. E aí você tem o True Game, que é uma edição de viagem, né, que tá escrito, porque aí são 3 pequenininhos, e você tem, né, uma embalagem que tem 3 sabores, a outra se repete nos sabores, mas você tem, plastic free, né, então é uma embalagem que não tem plástico nenhum. Então você tem os dois contrastes aí, de uma embalagem que tem plástico, plástico na borda, plástico no rótulo, plástico no pote, e aí você tem uma edição de um chiclete que não tem plástico nenhum, que vem de sustentabilidade de alguma forma. Então, dependendo de qual for o seu critério de escolha, dependendo de qual for os seus valores, aquilo que você acredita e que você quer dentro do seu consumo, provavelmente você vai optar por um ou outro, né? Com certeza o True Game era muito mais barato, muito mais caro do que o Ice Cubes, que é muito mais genérico, né? Mas eventualmente sustentabilidade também traz valor e também faz com que outras pessoas façam a decisão de compra, né? Então aqui é só uma ideia de como o posicionamento pode também diferenciar. Aí aqui é clássico, a gente vê isso em muitos pontos de venda aqui do Brasil também, mas acho interessante sempre pensar nessa sessão checkout, né? Então, quando a pessoa está saindo da sua loja, saindo, fazendo pagamento, como itens de impulso faz parte de qualquer lugar, gente. Itens de impulso, estando no corredor, estando no caixa, estando. É um clássico que funciona muito bem. Então, assim, ter produtos de impulso não tem erro, né? Então, aqui no Free Shop, como às vezes se formam filas longas, é uma área bastante longa de impulso, então tem muita variedade de produto, mas basicamente é isso, assim, né? Não deixem de ter áreas de impulso dentro da sua loja. Aqui esses adesivos no chão nada mais é uma sinalização de distância por causa de Covid e tudo, então não tem nenhum caráter de promoção, de comunicação aqui. E por fim, queria mostrar esse de Lindt, né? Então também é de chocolate, e aí assim, é quando você extrapola também, né? Então eu vou colocar aqui o vídeo para vocês verem, mas basicamente você tem um display, e aí dentro do display tem uma TV, e aí a TV fica mostrando imagens super maravilhosas de chocolate derretendo, pessoas comendo, um chefe, né? Então, assim, traz toda a conotação de premium, de sofisticação da marca. Então, essa TV fica em looping ali, e isso, obviamente, faz com que as pessoas fiquem com vontade de provar, de comer. Então, é um elemento que ajuda, né? Elementos visuais são super interessantes aí para poder estimular as pessoas, né? Fazer com que elas sintam mais essa necessidade aí na hora e passem a comprar. Então é isso, pessoal. Essa foi a experiência do Free Shop. Espero que vocês gostem e principalmente que vocês se inspirem a usar, né? Então, acho que a gente fazendo
recapitulação, não necessariamente é colocar todas as coisas em práticas, mas aproveite esse repertório, aproveite essas ideias que são validadas, com certeza, porque senão as marcas não investiriam nisso, para você se inspirar para fazer dentro do seu ponto de venda, para você colocar dentro da sua loja, que com certeza vai fazer muita diferença. Então é isso, pessoal, bora saltar. Aproveita, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e sempre vai receber novidades aí. E também tem as redes do Trampolim de Negócios, que vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas, para conversar, para perguntar coisas. Estou sempre disponível aí para vocês.